A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, toda a nossa membresia da Assembleia de Deus Vila Alpina, todos os ministros, pastores, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a relevância do cuidado, da preservação e restauração da saúde integral do ser humano. Deus tem interesse no nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Peço que abra sua revista na lição número 6, pegue também a sua Bíblia e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Porém, antes vamos começar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mas, ó Deus, dessa vez, de estudarmos a Tua santa e bendita Palavra. Fala conosco, seja conosco, Senhor, nos inspire e nos dê graça e alcance, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouvir esse vídeo e assistir essa aula em nome de Jesus. Vamos ao texto áureo, diz o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Está em Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Verdade aplicada diz assim: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Vamos agora ler os objetivos da lição de hoje. Número 1, explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim e número 3, tratar da importância de se ter um ajuste emocional. O texto de referência encontra-se registrado no livro dos Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Meus amados e queridos irmãos e telespectadores da nossa rede, a editora Betel foi muito feliz em trazer o tema tão atual e necessário. Nunca foi tão importante estudarmos os cuidados com as nossas emoções. A pressão do mercado de trabalho, as cobranças da sociedade, a violência, as crises, as doenças. Nós vivemos um período bastante conturbado, de muita cobrança. Os jovens, os adolescentes, os adultos, de um modo geral, somos todos muito pressionados pela sociedade em que vivemos. Como superar tudo isso? O que fazer? O crente pode ser afetado por problemas emocionais? Quero colocar aqui na introdução algumas perguntas para nós refletirmos sobre elas e, ao final da aula de hoje, nós termos condição de respondê-las. Então, a primeira pergunta, repetindo, como superar tudo isso? Segunda pergunta, o que fazer? O crente pode ser afetado por problemas emocionais? Todas as questões devem ser tratadas no âmbito espiritual apenas? Podemos buscar ainda ajuda de um profissional de psicologia? O que fazer para manter a saúde espiritual e emocional nos dias de hoje? Então a editora Betel, de fato, foi muito feliz, muito oportuna em trazer essa lição de hoje e o nosso objetivo é respondermos a essas perguntas. Tópico número 1, espiritualidade e emoções. É fundamental para nós passarmos para os próximos tópicos, é fundamental entendermos a tricotomia do homem. Então o homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. E nós devemos cuidar das 3 partes. Nosso corpo é a parte física. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que eu gostaria de ler com vocês, que trata sobre a parte física do homem. Diz assim a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus formou o homem do pó da terra. Amém? O homem também é formado por alma,
Então o corpo é a parte física, a alma é a sede das nossas emoções, alegria, tristeza, prazer, está tudo isso relacionado à nossa alma, e espírito é o nosso elo de ligação com Deus, é o princípio ativo da nossa vida espiritual. Então, uma vez entendidas essas três partes, podemos seguir para o estudo da lição de hoje, tratando a respeito das emoções. Tópico 1.2, a totalidade do ser humano. Eu quero antes falar aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa a respeito das 5 doenças que mais afetam as pessoas ao redor do mundo. 5 doenças psicológicas, doenças relacionadas à parte psicológica, ok? Eu vou comentá-las, vou citá-las aqui, né? A número 1, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma das patologias mais frequentes, mas nem sempre é diagnosticado da maneira adequada. Isso ocorre porque sentimentos de angústia e agonia são comuns diante de situações de incerteza e estresse. No entanto, o transtorno de ansiedade ocorre quando há um comprometimento funcional na vida do indivíduo. Uma das suas manifestações é o transtorno ansioso social. São pessoas que sentem dificuldade de estar em contato com outras pessoas, não gostam de festas, buscam o isolamento. É uma das manifestações do transtorno de ansiedade. A segunda é a depressão clínica. A depressão clínica ou transtorno de depressão unipolar é outra das doenças psicológicas comuns. Ela ocorre quando há um sentimento de tristeza profunda, persistente e desproporcional aos acontecimentos. O tratamento envolve medicações específicas e deve ser complementado com o auxílio de um profissional. Então, a segunda doença psicológica, depressão clínica. A terceira agora, anorexia nervosa. A anorexia nervosa é uma outra doença psicológica que se enquadra como um transtorno alimentar. São aquelas pessoas que buscam dietas excessivas, exercícios físicos exagerados, buscando com receio de engordar. Então isso também é uma doença psicológica, anorexia nervosa. Número 4, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né, que nós conhecemos como TOC. O transtorno obsessivo-compulsivo, também chamado de TOC, é uma patologia na qual o indivíduo apresenta obsessão e compulsão em determinadas situações. Então são aquelas pessoas que têm aquela mania de organizar objetos de uma forma específica, ela tem uma obsessão de organizar os objetos daquela forma. Outras pessoas se comportam assim com o hábito de lavar as mãos de maneira excessiva, com medo de contaminação, superstição, comportamento repetitivo e etc. Então esse é o transtorno obsessivo-compulsivo. E número 5, transtorno bipolar. É uma doença psicológica que pode ser caracterizada pela alternância de episódios de depressão com outros de euforia. Então, transtorno bipolar, a pessoa uma hora está muito triste e muito deprimida e em outros momentos está muito eufórica. Então, essas situações de forma muito extremadas, tanto para um lado como para o outro, é uma manifestação do transtorno bipolar. O tratamento envolve o uso de antidepressivos e estabilizadores de humor e com a orientação psicológica. Então essas 5 doenças eu quis trazer aqui para o nosso comentário de hoje. Estamos falando da importância com a espiritualidade e as emoções, então é importante nós conhecermos aí doenças que estão associadas à parte psicológica, né? É necessário buscarmos ajuda profissional. Em alguns casos, o profissional poderá também indicar medicamentos. Nós não podemos espiritualizar tudo, achar que tudo está relacionado à parte espiritual. Temos essa parte aí das emoções que devem ser tratadas por profissional de psicologia. E durante muitos anos nós tivemos um certo tabu, e creio que ainda temos, né, de acharmos que os profissionais de psicologia devem apenas ser buscados por problemas que têm problemas mentais, problemas de incapacidade de raciocínio lógico e etc. E pelo contrário, não é só esses casos, né? Quer dizer, nós devemos procurar os profissionais de psicologia para tratar essas situações como essas que eu citei aqui, ok? E
eu lia um pouco a respeito, né? Os profissionais de psicologia, nós temos conselhos de psicologia que avaliam aí o desempenho desses profissionais. Então, eu creio que é algo importante trazer aqui, que devemos sim, em determinadas situações, buscar ajuda de um profissional da área de psicologia. Vamos agora ao tópico 1.2, a totalidade do ser humano. Assim como nós temos as doenças psicológicas, nós também temos as doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças físicas manifestadas no nosso corpo, cuja origem advém de uma doença psicológica. Então, podem ser, eu anotei aqui 4 delas, né? Alergias, gastrite, obesidade, úlcera e muitas outras. Então, são doenças que elas foram originadas por um desequilíbrio emocional. Então, é importante nós entendermos, sabermos que existem as doenças psicossomáticas. Ao resolver o problema emocional, estará também sanado o problema físico, né, manifestado no corpo, que seja alergia, gastrite ou etc. Pessoas muito nervosas, pessoas que se iram muito facilmente, pessoas que perdem o equilíbrio por qualquer motivo banal, são pessoas que tendem a ter problemas de saúde, como a gastrite, por exemplo. Ok? Vamos em frente. Agora o tópico 1.3. Nós fomos criados como seres únicos. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que eu gostaria também de ler com vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui está retratada a nossa formação, né? A imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais uns aos outros, temos a semelhança do nosso Criador, o nosso Deus, e somos iguais uns aos outros, né? Todos os seres humanos, porém nós temos diferenças, temos diferentes temperamentos. E eu vou relembrar aqui na nossa aula de hoje os 4 tipos de temperamentos que nós temos. Nós temos o temperamento colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. E eu também fiz aqui a minha pesquisa e gostaria de dividir com vocês. O temperamento melancólico. Esse temperamento é tímido, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas. Os pontos fortes do melancólico: lealdade, dedicação e sensibilidade. E os pontos que eles precisam trabalhar: egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Temos também o colérico. Esse temperamento é explosivo, ambicioso, dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Os pontos fortes: determinação, habilidade de liderança e praticidade. E os pontos que eles precisam desenvolver, trabalhar, desafios, né? Egocentrismo, intolerância e impaciência. Temos o fleumático. Esse temperamento é sonhador, pacífico e dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio. Dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar toda a situação antes de reagir. Os pontos fortes: equilíbrio e confiança. São pessoas confiáveis. E os pontos a serem desenvolvidos, trabalhados: lentidão, resistência a mudanças e indecisão. E, por fim, 4º tipo de temperamento é o temperamento sanguíneo. Esse temperamento é expansivo, otimista e impulsivo. São extrovertidos e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos, pois são espontâneos, gostam de interagir. Além disso, costumam fazer gestos largos e falar bem em público. Pontos fortes: são comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiasmados. Pontos que precisam ser trabalhados: impulsividade, falta de atenção e superficialidade ou exagero. Então, segundo Hipócrates, são esses os 4 tipos de temperamento. Nós vemos um exemplo na Bíblia de diferença de temperamento dentro de uma mesma família. Me refiro a Marta e Maria. Creio que seria importante nós lermos também, que está
registrado em Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Peço que você em casa, onde você estiver, se puder, abra a Bíblia, né, para nós acompanharmos as referências. Lucas 10, do 38 ao 42. Então nós vamos falar de Marta e Maria. Eram irmãs. E aconteceu que, verso 38, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vamos aqui um temperamento de Marta, mais ansiosa, mais ativa, mais preocupada com os afazeres, em atender Jesus nas questões da casa, né? E Maria mais ponderada, preocupando-se mais em ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então, numa mesma família, duas irmãs, dois temperamentos distintos. Então, esse é um exemplo bíblico, né? Vamos em frente agora, entendidos os temperamentos, entendidas as doenças psicológicas, psicossomáticas. É importante nós dizermos que os temperamentos, embora existem e estão presentes, são todos tratáveis. Todos podem ser tratados aí, devemos trabalhar os pontos fortes e fracos. Você, nesse momento, é capaz, creio eu, de se lembrar de pessoas próximas a você que possuem esses temperamentos diferentes. Acredito que você, a partir do momento de termos feito essa lembrança aqui, haverá mais habilidade da sua parte, da minha parte, da nossa parte, de tratarmos com as pessoas observando aí os diferentes tipos de temperamentos existentes. Amém? Vamos agora ao tópico 2, falando sobre a relação entre o espiritual e o emocional. Espiritual e emocional, duas áreas distintas, porém há com estreito relacionamento entre eles. Eu gostaria de ler em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Nós vamos falar aqui sobre Caim. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. O que aconteceu aqui? O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem, temos aqui, vemos aqui afetada, né, o problema emocional, o problema psicológico afetando aqui a espiritualidade. Então nós conhecemos bem, Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Deus olhou o seu interior e não atentou para a sua oferta, atentou apenas para a oferta de Abel. Então, Caim, nós podemos, na sequência da leitura, né, observar que Caim tinha ciúmes, tinha ira, de maneira muito desequilibrada. Então, a oferta dele não foi aceita. E o resultado nós sabemos, né, ali foi um resultado trágico entre Caim e Abel, infelizmente. No tópico 3, nós vemos a importância do ajuste emocional. Importante termos a situação emocional equilibrada, ajustada.
A falta de equilíbrio emocional atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Para termos um bom relacionamento com Deus, para servirmos a Deus da melhor maneira, nós temos que tratar sim as nossas emoções, precisam ser tratadas e ajustadas, equilibradas. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 100. Bem importante nós atentarmos aqui para as leituras. E o Salmo 100, os dois primeiros aqui versos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, celebrai com júbilo. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então aqui o salmista é bem específico, né, que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E se nós estivermos afetados por problemas emocionais, nós poderemos cumprir aqui o que diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria? Dificilmente. Nós temos que procurar tratar então as nossas emoções, estarmos em equilíbrio, estarmos em pleno ajuste emocional, porque isso sim é importante para o nosso relacionamento, o nosso bom relacionamento com Deus. Se chegamos na igreja nervosos, irados, com algum fator, o nosso culto não será completo, né? É possível que estejamos tristes, é normal que estejamos tristes, é normal que estejamos irados, tudo isso pode acontecer conosco, mas não de maneira repetitiva, não de maneira intensa. Se existe essa falta de alegria ou essa ira, esse nervosismo de forma desproporcional ou de forma exagerada, nós temos que procurar ajuda, porque vai afetar nosso relacionamento com Deus. Tópico 3.1. Cuidado de si. Nós temos um exemplo na Bíblia que é o exemplo de Timóteo. E Paulo dá alguns conselhos importantes a Timóteo. Timóteo tinha um comportamento muito parecido com muitos de nós, né? Características pessoais muito parecidas com a nossa, né? Então, Timóteo tinha um problema de saúde relacionado ao estômago. Então nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Vamos aqui abrir 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo tinha frequentes enfermidades, dentre as quais destacada aqui na palavra do Senhor, um problema de estômago. Nós não sabemos qual o problema exatamente, mas apenas que havia ali um problema de estômago, e Paulo dá um conselho para Timóteo a respeito de um tratamento, ok? E Timóteo também tinha um temperamento tímido. Podemos observar isso ou chegar a essa conclusão com base em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, são conselhos de Paulo para Timóteo, que servem para nós também hoje, né? Que não devemos devemos tratar a nossa timidez, nosso receio, né? E também problemas de saúde que eventualmente tenhamos. Timóteo é um servo do Senhor, então não é porque havia problemas, existiam problemas, sejam eles psicológicos ou psicossomáticos, que Deus não usasse Timóteo, né? Timóteo era um servo de Deus, assim como eu e você, então seremos sim usados por Deus. Deus conhece as nossas limitações e Deus, Ele nos dá sabedoria, inteligência, capacidade, e através do Teu Santo Espírito, Ele nos ajuda a superarmos as nossas dificuldades. Então, não se sinta aí isolado, achando que por você ter um ou outro problema, você não será usado por Deus. Pelo contrário, Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aquele que se acha forte, capacitado, esses Deus não usa.
Deus tem prazer em capacitar aqueles que não se acham capacitados, aqueles que buscam em Deus a sua força, a sua inspiração, a graça do Senhor, lendo a palavra, estudando a sua palavra e buscando em Deus a fortaleza para superar as dificuldades. Deus opera nas nossas limitações. Vamos ao tópico 3.3, já estamos caminhando para o final. Conselhos práticos. Devemos ser flexíveis, pessoas flexíveis. Muitas vezes nós queremos que determinadas coisas sejam feitas do nosso jeito. Isso nos traz algumas frustrações quando nós não conseguimos. Então, sejamos pessoas mais flexíveis, a ponto, flexibilidade no sentido de aceitar outras opiniões, ouvir outras ideias e aceitar essas ideias, opiniões também. Isso melhorará o nosso relacionamento uns com os outros e nos trará menos frustrações. Sejamos também sensíveis ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele está conosco durante todo o tempo. Não há certos momentos que o Espírito Santo está. O Espírito Santo, Jesus foi ao Pai e nos enviou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós sentimos paz, calma, conforto, consolo. Então, não eu já passei por diversas situações de pessoas se dirigirem até mim e disserem assim: como você pode estar tão calmo diante de uma situação problemática como nós nos encontramos? Então, é o Espírito Santo de Deus que nos acalma e que nos dá essa capacidade. Devemos também nos aplicar à oração e à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos orienta, nos dirige, tem muitos conselhos para nós, a nossa vida cotidiana. Ela é muito prática, a Bíblia Sagrada. Então você que não tem o hábito ou que tem lido pouco, procure ler mais a palavra do Senhor. Isso trará equilíbrio emocional para você. E também a oração, onde nós falamos com Deus, colocamos ao Senhor as nossas questões e sentimos aquela calma. Sempre que nós oramos, sempre que nós depositamos em Deus a nossa confiança, nós não ficamos da mesma forma. Então são esses os conselhos que eu gostaria de deixar. E também gostaria de deixar aqui Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor a respeito dos nossos pensamentos, através da nossa atitude mental. Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então aqui nós devemos ocupar o nosso pensamento no que é bom. Filipenses 4, versículo 8, gostaria que você marcasse, caso não tenha, na sua Bíblia, e ocupasse de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pessoas muito negativas, pessimistas, retrógradas, isso traz sentimentos negativos para outras pessoas que estão ao nosso redor. Meus amados irmãos, irmãs, alunos da EBD, todos os meus ouvintes e espectadores aqui na rede social, nós vamos terminar com a verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções. Então, devemos cultivar, buscar, investir no relacionamento com Deus. E isso nos trará, como resultado, o ajustamento emocional. Ler a Bíblia, ler bons livros, cultivar uma boa saúde, fazer exercícios físicos, rever a alimentação, procurar alimentar-se de coisas mais naturais. Nós estaremos cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas emoções e o nosso relacionamento com Deus também estará a salvo. Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
E lembrando também que o nosso Deus é soberano, Ele nos fez, Ele nos formou, e que nós temos corpo, alma e espírito e que devemos cuidar dessas três partes, devemos ter atenção com essas três partes e que o nosso Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Eu concluo dessa forma. Eu quero desejar aos irmãos toda a membresia, todos os irmãos, ministros, uma vida saudável, uma vida equilibrada, que nada afete a nossa comunhão com o nosso Deus. E que quando preciso for, busquemos ajuda. Isso não é uma demonstração de fraqueza, mas uma demonstração de inteligência. Quando for necessário buscarmos ajuda de um profissional de psicologia, devemos fazê-lo. E assim estaremos investindo na nossa saúde e, investindo na nossa saúde, estaremos também investindo na nossa vida espiritual. Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe. As nossas aulas da Escola Bíblica Dominical presenciais já voltaram, já estão funcionando. Você que pode, esteja conosco no próximo domingo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Amém.